Olá! Na coluna de hoje eu vou voltar ao tema da distribuição de riqueza e da renda. Normalmente, quando a gente pensa em renda, a gente associa diretamente renda a salário, o que é uma coisa absolutamente natural. Afinal de contas, a maioria de nós tem como fonte principal de renda o nosso trabalho, né? Então a gente deriva a renda desse trabalho, que são os salários que a gente recebe. Mas a razão pela qual eu quero voltar a esse assunto da renda e da distribuição da riqueza é que no livro do Piketty, a renda ela é tratada de diversas formas. Então você tem de um lado a renda do trabalho e você tem de outro a renda que pode vir diretamente da detenção de ativos. Então, se você tiver ações em bolsa, é a renda que você recebe dessas ações que você tem. Se você tem participação em empresas, são os dividendos que você recebe. Então, são os fluxos de renda que você recebe dessa participação eventual que você possa ter numa empresa. Se você tem terras, é a renda que você consegue ter dessa terra. E se você tem, por exemplo, títulos da dívida pública, o fluxo de renda são os juros pagos desses títulos de dívida pública. Por que isso é importante e por que o Piketty faz essa diferenciação no livro? Porque quando a gente olha para os países que o Piketty analisa, para os Estados Unidos de um lado e para os países europeus do outro, a estrutura da distribuição de renda entendida dessa forma mais ampla, abrangendo tanto o trabalho quanto a riqueza, ela é bem diferente dependendo da fonte dessa renda. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que o Piketty trata em um capítulo à parte, se vê ou se nota, quando você faz a avaliação histórica e a análise histórica do que aconteceu nos Estados Unidos, há uma diferença muito grande entre como era a desigualdade, a estrutura da desigualdade no século XIX e como ficou a estrutura da desigualdade no século XXI. No século XIX, a renda das pessoas mais ricas era sobretudo renda de terra, renda de proprietários de grandes plantations. Um exemplo clássico disso é o que a gente vê retratado nos filmes de época, filmes como E o Vento Levou, onde está muito clara quem é essa elite, né? Pelo menos essa elite que morava no sul dos Estados Unidos, os grandes proprietários de terra, seus escravos, suas fazendas e tudo mais. Hoje, nos Estados Unidos, embora exista muita gente rica, evidentemente, muita gente que tem a renda da sua riqueza, a grande diferença e a grande questão da desigualdade aqui nos Estados Unidos são os salários. Então, tem um capítulo inteiro no livro do Piketty dedicado exatamente aos super salários, aos salários astronômicos que grandes executivos de empresas, CEOs e tal, recebem, e comparando esses salários astronômicos com os salários que o resto da população recebe. Então, hoje aqui nos Estados Unidos, quando se fala de desigualdade, se trata muito mais dessa distância muito grande que existe na distribuição dos salários do que propriamente na renda derivada da riqueza. Na Europa é diferente. Na Europa ainda existe, hoje no século XXI, uma renda ou uma classe de pessoas que tem renda que vem fundamentalmente da sua riqueza. Então, nesse sentido, o século XXI não é muito diferente, no caso da Europa, do século XIX, como a gente vê claramente no livro do Piketty e nos exemplos que ele cita. Nos romances de Jane Austen, por exemplo, que tinham grandes propriedades de terra e que viviam da renda dessas terras. Então, nesses romances, quando os personagens falam em renda anual, eles estão falando da renda anual dessa terra ou da detenção de títulos da dívida pública. E hoje, na Europa, a estrutura não é muito diferente disso. Quer dizer, a desigualdade ela aparece muito mais na distribuição de renda que vem da riqueza do que na distribuição de renda que vem dos salários e do emprego, embora essa desigualdade também exista na Europa. No Brasil, o que é interessante é que existe um pouco dos dois componentes. Então, quando a gente fala em desigualdade no Brasil, a gente tem a noção de que a distribuição de renda, quando a gente pensa em renda, a gente no Brasil está falando das duas coisas. A gente está falando de renda do trabalho, então de diferenças grandes
entre os salários que diferentes pessoas recebem, e de outro a gente está falando também de riqueza, porque a gente sabe que existe uma desigualdade muito grande no Brasil no que diz respeito à riqueza. Então, no Brasil a gente tem um pouco os dois componentes muito presentes, tanto o componente que o Piketty ressalta para o caso americano, que é a história dos salários e da distribuição e da distância entre os salários, quanto da riqueza. Quer dizer, no fim das contas, o Brasil ainda é um país muito desigual e um país muito desigual nessas duas fontes principais de renda, salários e riqueza, que são os dois lados de uma mesma moeda analisada minuciosamente no livro do Piketty. Por hoje é isso e muito obrigada por escutar.